Então, a Marina é uma menina sonhadora que veio do interior do Maranhão, né, para realizar o seu sonho, que é ser bailarina. E para conseguir isso, ela trabalha no Museu de Artes Visuais. Em contratempo, ela treina balé, né, para conseguir se apresentar no Balé Bolshoi. A Marina é uma menina determinada, ela é sonhadora, ela é muito dona de si, é uma personagem apaixonante, é difícil, e ao longo dos capítulos vocês vão conhecer um pouquinho mais, e é isso. Eu achei linda, achei incrível. Acho que as cores, as combinações, assim, que foram criadas, que foram pensadas, o carinho com que tudo foi feito, assim, é uma coisa jovem. Então, eu acho que tá nos detalhes, né? Eu acho que a riqueza tá nos detalhes. Então, tem muito carinho, tem muito amor ali impresso e tem vida, né? Tem vida, tem música, tem direção de arte, eu acho que compõe tanto quanto e dá vida a esses personagens, a essas criaturas que logo mais vão estar aí nas telinhas. E como eu me sinto com medo um pouquinho. Muita responsabilidade, né? Eu acho que é muita responsabilidade, mas foi um desafio que eu abracei assim de peito aberto. E pra mim é uma honra, né? É uma honra poder estar trazendo esse tema, trazendo esse enredo, né? E é com muito carinho que eu faço, é com muito respeito, é com muito cuidado. Eu acho que é quando se leva uma mensagem de amor, quando se leva uma mensagem de sonho e de amizade, tudo isso de uma forma tão cuidadosa, eu acho que são coisas que devem ser reproduzidas, né, que tenham muitos outros. Então é com muita responsabilidade que eu vejo essa personagem e fico muito feliz, né, pela confiança e é isso, eu tô muito honrada de poder estar representando a Marina. Dona Ivete Amaral é uma mulher que é poderosa, ela é diretora do Museu de Artes, ela tem um segredo guardado a 7 chaves. Mas há um funcionário chamado Clarencio que acaba descobrindo esse segredo, mas ela sabe como domar ele. Em relação ao casamento de Dona Ivete, se trata mais de interesse, sabe? Porque não é aquilo que ela quer, na verdade. Então, ela tem outros princípios, porém ela precisa manter esse relacionamento. Até porque ela precisa estar... Em relação à direção, à produção em geral, eu achei que ela foi muito respeitadora em relação ao outro trabalho do ator, porque cada ator ele trabalha em outros locais, em outras funções. Então, a produção, o que eu vi de novo nela foi a questão do respeito e que isso me deixou muito feliz, porque assim, como cada um tem nossos trabalhos a fazer diferente, a gente se sentiu muito respeitado na questão do tempo em que foi determinado para a gente estudar o nosso texto, fazer os nossos exercícios, estar presente em cada reunião, respeitando o nosso tempo. A vocês que vão nos assistir, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela Dona Ivete ou não. Então eu venho convidar a todos a assistir, porque Dona Ivete Amaral tem tudo a oferecer para vocês. Então, o que eu achei mais incrível na criação desses personagens foi a criatividade, né? Que toda essa equipe, desde o roteiro, na verdade, né? Quando a gente recebeu o roteiro, eu achei interessante como os personagens tinham essa ligação, né? Eram personagens muitas vezes totalmente diferentes, mas tinham pontos em comum, né? É o que transformava todos em cada vez mais humanos, digamos assim. E assim, o processo de criação, cada um teve suas particularidades, né? Uns tiveram que aprender a dançar, né? Outros já sabiam dançar, mas tiveram que especializar mais essa técnica. No meu caso foi uma coisa incrível, porque assim, eu tive 1 mês para aprender a tocar guitarra. E quando eu digo aprender, não é fingir, porque da mesma forma que outros atores tiveram que aprender a dançar porque dançarinos iriam assistir, comigo não seria diferente, né? Guitarristas e outras pessoas no geral que trabalhassem com música iriam estar olhando, né? Então assim, foi interessante, eu tive que fazer em 1 mês o que uma pessoa normalmente faria sem pressa em 1 semestre. Mas não foi uma coisa desesperadora, né? A equipe estava sempre assim, a gente se juntou, né, como uma família, né? Tanto elenco quanto técnico, eu acho que a maior diferença foi isso. A gente se tornou de verdade mesmo uma família.
E assim, foi muito realizador, porque eu nunca nem tinha tocado um violão na minha vida. E assim, aprender um instrumento pra gente que é ator, né, que a gente tem que ter essa noção de música, de canto, de dança. Eu acho que a série trabalha muito isso com a arte em geral, né, explora do ator o melhor de tudo, de todos os lados que a gente pode aprender, ensinar e passar para os personagens. Então, no cinema é chamado em inglês, né, digamos assim, de motion picture, que é justamente imagem em movimento. E a gente vê essa diferença, né, com o uso de duas câmeras, muitas vezes em movimento, com o gimbal também para ajudar a estabilizar esse movimento. A gente percebe uma diferença que a diretora, né, e a fotografia em conjunto se preocuparam, né, com esse movimento, não apenas dos personagens, porque por mais que tenha um roteiro muito bem elaborado, por mais que tenha um elenco muito bem preparado, às vezes é uma cena de tanto movimento, né, às vezes até o fundo é movimentado, mas quando é aquela câmera ali parada, às vezes não funciona. Ou só uma câmera na mão de qualquer jeito, tremida, às vezes funciona muito bem, é maravilhoso, mas às vezes faz atrapalhar. Então assim, essa preocupação com dois profissionais que foram preparados para fazer essa série, não são duas pessoas aleatórias que têm experiência, vão fazer e pronto. Então sentaram para fazer isso, se organizaram, né? Assim como a direção de arte, assim como o som, como qualquer outro setor, teve organização, né? Teve uma pré-produção específica dos núcleos para isso. A Paula é uma menina que sonha em viver de arte, da música especificamente. Ela é apaixonada por rock e assim, ela não tem um apoio dentro de casa, a mãe dela é muito careta e ela vai encontrar esse apoio no Rodrigo. E o mais legal é que, apesar dela ser artista, ela é muito tímida. Ela só libera a fera que tá dentro dela quando ela sobe no palco para cantar. Eu acho que a questão do laboratório. Porque assim, eu sempre gostei muito de rock, mas a partir do momento que eu ganhei uma personagem que ela é cantora de rock, eu comecei a ir pros shows, pras casas de festas, mais focada em observar a expressão corporal daqueles artistas. E isso foi muito enriquecedor para mim, foi muito legal, eu percebi várias coisas que eu nunca tinha percebido antes. A questão também de me familiarizar com o uso do microfone, com respiração, com esses detalhes assim que antes eu não tinha muito estudo sobre. Eu fico muito feliz, especialmente porque aqui na minha cidade a gente não vê muita banda de rock com mulheres. Então eu ser uma personagem que traz isso à tona é muito legal, porque eu acabo, de certa forma, incentivando meninas e mulheres a correr atrás desse sonho. Bom, o que eu mais gostei da produção de Olhos e Bocas foi a questão da organização. A gente cumpriu o calendário certinho, o cronograma, os horários, e isso otimizou bastante o nosso trabalho. Fora o carinho e o cuidado que a Adriana teve com a gente. Isso me deixou, assim, particularmente me deixou mais segura de fazer um bom trabalho e de me sentir confortável. Foi minha primeira experiência numa gravação. Para mim foi bem interessante porque eu consegui ver nitidamente a diferença de uma profissão mais tradicional, que é da onde eu venho, que é justamente o que trata Olhos e Bocas, mostrando que existem outras profissões que são mais voltadas para o mundo artístico, e eu pude participar disso e ver com outros olhos como é que funciona esse processo de gravação. Eu tive a oportunidade de ver desde a preparação dos atores, a preparação da vestimenta deles, da maquiagem e também da concentração que eles têm antes de começar a atuar na gravação. Então foi interessante ver como é que é o processo que eles participam e a seriedade que eles têm no trabalho. Também foi interessante a cooperação da equipe, dos atores, de quem está gravando, dos figurantes. No caso, eu atuei como figurante, né? E foi bem legal porque para mim foi algo bem diferente, mas com o decorrer das horas, a gente começa a se entrosar mais com a equipe, com os outros figurantes e consegue se sentir integrante de um evento. A série Olhos e Bocas, ela é uma websérie que fala sobre jovens, descobertas, o amor, carreiras. Então, a série ela traz muitos valores para as empresas, né? Então, ela fala sobre diversidade, ela fala sobre aceitação, ela fala sobre respeito. Acho que
o que a série fala com mais leveza. Eu acho que a gente consegue transmitir, emprestar esses valores. É falar sobre amor, carinho, afeição e respeito. Respeito pelas orientações, respeito pelas opções, respeito por tudo. Respeito pelas escolhas que as pessoas fazem na vida. Então a série ensina que alguns pais ficam muito preocupados com as escolhas das carreiras dos seus filhos, então sempre pedem para eles serem ou médico, ou arquiteto, ou doutor. E a série mostra jovens que querem seguir carreiras artísticas e que estão aí em busca desse futuro de ser uma cantora, uma popstar do rock, uma grande bailarina, e que são sonhos que são possíveis, que são palpáveis e que também podem ser bem-sucedidos. Então existem diversos artistas aí comprovando, e a gente traz isso para a série para representar que não só as carreiras tradicionais, mas como as carreiras artísticas podem levar o jovem muito mais além. Então eu acho que é isso, é a diversidade, é o respeito, é o amor que Olhos e Bocas vai trazer para todo mundo. Oi, eu sou Dandara Crança, diretora de Olhos e Bocas e roteirista da história também. E eu diria para os novos roteiristas e para os novos diretores também, e para os que foram os dois, que é muito interessante a gente pensar no ponto de vista de quais são as emoções essenciais que a gente tem. No caso do Olhos e Bocas, a gente vê o grande sonho dessas pessoas de serem felizes sendo aquilo que elas são e não aquilo que as pessoas esperam que elas sejam. Nós temos jovens que querem ser felizes sendo artistas, que estão experimentando a vida, os gostos, as experiências, e tudo isso é o que faz a gente realmente viver. São as experiências que a gente tem com as pessoas, a gente vai aprendendo sobre a vida, sobre a gente, sobre aquilo que a gente quer conquistar, aquilo que a gente quer experienciar, aquilo que a gente quer viver. E o mais interessante é que o Olhos e Boca surgiu quando eu era adolescente. Eu comecei a escrever algumas histórias, dentre elas um conto chamado Olhos e Bocas, e esse conto foi se desenvolvendo depois da minha faculdade, já faz alguns anos. Esse projeto foi aberto novamente, recentemente, e nele foram inseridas coisas que são daquela época e que são atuais. E muito curioso é que algumas coisas continuam, os sonhos continuam, a música continua, o balé continua, o amor pelo rock and roll. E algumas coisas são novas, como a maior liberdade que a gente tem de fazer escolhas por conta das novas tecnologias. E além disso, uma curiosidade. A banda Paramore, que é tema de alguns covers da nossa série Olhos e Bocas, está voltando, e justamente no momento em que Olhos e Bocas vai se lançar, o Paramore vai retornar. Então, a gente tem uma conexão real com aquilo do passado e do presente e das coisas que a gente vai construir para o futuro. Mas assim, o que a Marina falaria, né? O que a Marina diria. Aguardem, Olhos e Bocas está chegando aí. É uma equipe massa, é um elenco massa, é uma história massa e vocês vão se apaixonar.